Olá pessoal, estamos aqui com mais uma lição, estamos aqui também com o Rogério, o professor Rogério, e vamos falar um pouquinho sobre a luz do santuário. E gostaríamos de compartilhar com você esta lição maravilhosa, ok? Vou pedir para você, Rogério, para que ore por nós. Querido Deus, muito obrigado porque Tu tens misericórdia de nós e nos deste a palavra de Deus, para que possamos entender todos os problemas e todas as coisas que Tu tens feito por nós, inclusive o Seu plano de salvação. Que o Senhor possa nos abençoar aqui hoje, que o Senhor possa nos encher de sabedoria e que possamos todos, no final de tudo, louvar o Seu santo nome. Isso que eu lhe peço por Jesus. Amém. Bom, Rogério, como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem. Legal. Bem. Então vamos lá, vamos falar sobre a luz do santuário. E a primeira questão que eu quero levantar aqui com você, para que nós possamos compartilhar com o nosso povo aí, com o povo de Deus, é a seguinte: depois da grande decepção, como agiram os milenaristas? Pois é. Aliás, até uma explicação antes, né? Nossa igreja surgiu com o movimento milerista, né? Que ele é um movimento que Guilherme Miller tinha interpretado aquelas 2.300 tardes e manhãs. Certo. E no ano de 1844 estava esperando a volta de Jesus. E em 1844 não veio Jesus, né? Aí foi a decepção. Então foi a grande decepção. E como é que eles reagiram? Eles voltaram à Bíblia e, ao lerem, eles compreenderam o erro que eles tinham cometido. O erro não era o erro da data, mas o erro do evento. Então eles perceberam que o erro era o evento. E eles compreenderam que, na verdade, não era a volta de Jesus, mas o juízo investigativo dentro do santuário celestial. Foi isso que aconteceu, né? E assim, como é que eles compreenderam isso, né? Eles compreenderam isso porque eles fizeram uma comparação, e a lição trouxe essa comparação super interessante. Eu nunca tinha visto antes dessa lição, por isso é tão importante a gente estudar, né? Eles fizeram o seguinte: eles compararam Daniel 7 com Daniel 8. Em Daniel 7 tem a profecia da Babilônia, né? Então, quando eles colocaram sobre a Babilônia, eles falaram assim: existe a Babilônia em Daniel 7, mas em Daniel 8 não tem, né? Ok. A Medo-Persa, né? O Médio-Persa, ou Medo-Persa, Média-Persa, tem vários nomes, existe no capítulo 7 e também existe no capítulo 8. Sim. A Grécia também. Existem tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, assim como Roma. Só que o próximo reino, depois de Roma, ou nesse período do juízo investigativo, no capítulo 7 está juízo no céu. Olha que interessante. E no capítulo 8, que foi justamente o capítulo lá que eles se confundiram na época, está a purificação do santuário. Deixa eu, só pra gente deixar um pouquinho mais amplo esse contexto do santuário. A ideia então é ter um santuário aqui e no céu igualzinho. É essa a ideia? Essa é a proposta? Pois é, né? Inclusive existe essa questão, né? Que eles entenderam que o capítulo que eles estavam falando a respeito do santuário era semelhante ao santuário que os judeus já faziam, certo, né? Que eles tinham aquele santuário terrestre que era uma maquete do santuário celestial, né? E lembrava que a purificação desse santuário era a mesma coisa do juízo do céu, né? Eles entenderam justamente isso, que o juízo do céu era o juízo investigativo que eles iriam começar a tarefa de Cristo como sacerdote no céu. E quais os rituais aconteciam assim, que tinham essa mesma representação? Você consegue explicar assim, quais eram os rituais específicos? Sim. Existem muitas coisas que aconteciam, né? Aliás, falando um pouquinho também sobre esses dois tipos de santuário, né? O santuário terrestre era uma representação do céu, mas ele perdeu a importância. Por quê? Porque Jesus morreu e não precisava mais. Aliás, eu gosto muito de falar sobre os rituais judaicos, né? Porque eram festas legais. E eu acho que muitos deles sentiram falta. Eram rituais bem legais, né? A não ser a Páscoa. A Páscoa era difícil, né? Porque eles tinham que comer ervas amargas e tal. Mas os rituais eram bem legais. Era gostoso, né? Eram festivos. Eles podiam convidar pessoas de fora, né? Eu vou falar um pouquinho deles também já, né? Mas assim, o celestial, o santuário celestial,
ele foi descrito em Hebreus, né? Para Hebreus, né? Então Paulo, escrevendo aos Hebreus, escreveu, e ele se referiu, foi referido em Daniel como num tempo em que já não era necessário o tabernáculo, né? A questão do santuário. Uhum. Por que não era necessário? Quando Jesus morreu, rasgou de cima a baixo, né? Só que 1844 foi depois de Cristo, então já não tinha mais santuário. Então qual santuário que ele estava purificando? Qual santuário era o juízo no céu? Era justamente esse de Hebreus, da aliança. Então, por isso que os milerinitas, ou mileristas, os mileristas, seguidores de Guilherme Miller. Exato. Por isso que eles atinaram para que esse juízo do céu era justamente a aliança, né, o santuário da aliança, o santuário celestial. Ou seja, por causa dessa confusão, eles se enganaram, né, dessa parte aí, que houve a decepção, porque eles acharam que seria a volta de Jesus, inclusive anunciaram isso, Uhum. e deve ter sido uma grande decepção, porque, por exemplo, se fosse nas mídias de hoje, saem em todos os jornais, nas mídias sociais, né? Imagina todo mundo aguardando esse Jesus voltar, e deu a data e ele não voltou. Né? Como é que você vai explicar, né, essa situação? Eu quero só acrescentar um pouquinho nesse contexto do santuário. Então, no caso, nos santuários matavam-se o cordeiro, literalmente, né? Uhum. Aspergiam nas paredes ali o sangue do cordeiro, para que fosse perdoado o pecado da nação, das pessoas, né, do povo de Deus. E quando aquilo ocorria, né, o sacerdote vinha, né, até ele intercedia pelo povo, e o povo era perdoado. Isso. Então, nesse caso, Jesus vindo, morreu na cruz, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo todo, tornou-se desnecessário esse santuário. Inclusive, eu sou analista de sistema, então eu gosto de tabelas. Certo. E eu montei uma tabelinha aqui. A tabela é o seguinte: existia a oferta do holocausto. Era um tipo de festa diferente. O holocausto era diferente. Não era apenas para o perdão do pecado, mas sim da libertação do pecado. Né? Então, existia uma oferta voluntária no holocausto, e Jesus foi voluntário. Né? Assim como a oferta era queimada por inteiro, não sobrava nada para o ofertante, né? O sacrifício foi infinito, foi a entrega da própria vida de Jesus. E como ele não ficava com nada, né? Jesus também fez por amor. Né? Ele não fez por o holocausto não era necessariamente para um perdão de um pecado. Existia uma oferta do pecado, existia a oferta do holocausto. Né? Essa daqui não era oferta por pecado, era de adoração a Deus mesmo. Né? E ele fez tudo por amor. E o sacrifício era perante o trono de Deus. Por quê? Eles simbolizavam que o trono de Deus era do lado virado para o norte, né? Ficava do lado do sacrifício virado para o norte. O cordeiro era virado para o norte, que representava o trono de Deus. Assim como Jesus foi sacrificado perante Deus. Né? E é bem interessante, como tudo existe um tipo vinculado com... Ou seja, não é por acaso, Jesus, né? Tem um propósito, né? Exato. Tem uma finalidade. Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui, Rogério, que eu acho muito legal. O juízo é um tema que é preeminente na Bíblia, certo? Uhum. Então Daniel 7 cita o juízo e faz uma relação entre esse juízo e a festa do Yom Kippur. Isso. Fala um pouquinho disso aí para nós. Então tá. Olha só. Os sacerdotes tinham diversas tarefas que eles faziam. Eles ministravam o ano inteiro. Mas tinha o ano, que era o ano novo deles, a Yom Kippur, que era justamente quando o santuário era purificado, que era justamente depois dos 1260 dias, o santuário seria purificado. Então eles tinham essa relação no santuário terrestre com essa festa de Yom Kippur. Né? Então eles levavam o sangue do bode para o santuário, depois eles aspergiam no propiciatório, e ele aplicava o sangue no altar de bronze, no altar de ouro, né? E ele colocava os pecados no bode Azazel, que era levado para o deserto. Né? Então, assim, algumas coisas que a gente gosta de fazer de comparação, né? Sobre as festas judaicas, enfim. São bem interessantes.
tinha aquela festa do tabernáculo, que eu acho que é uma das festas mais legais. Eu gosto dessa festa, de falar sobre essa festa, né? Que era o seguinte, imagina que você tá numa festa, né? Você pode convidar qualquer pessoa, não só judeu, e você monta um tabernáculo, uma barraca. Né? Desbravador gosta disso, né? Sim. Então monta uma barraca, só que o teto tem que ser vazado, para a gente poder olhar as estrelas do céu, porque simbolizava justamente a promessa de Deus de que Abraão teria uma descendência igual às estrelas do céu, né? Então, assim, tem aquela questão de festa. Então, na festa do tabernáculo, ela lembrava do cuidado de Deus com o povo. E quanto a Cristo, ele lembra do cuidado de Deus para nós pecadores. A tradição judaica criou 4 tipificações de judeus, né? Sendo a mais desejável o judeu sidra, né? Quais eram os 4? Era salgueiro, né? Salgueiro, ele não tem cheiro e nem gosto. Então ele representava um judeu sem fé e sem obras, né? Certo. E ele tinha também a tâmara, que tem gosto, enfim. E o judeu o judeu perfeito, vamos dizer assim, era o judeu que tinha obras e que tinha conhecimento, que é o judeu sidra, né? No nosso caso, no caso de Jesus, ele nos lembra da necessidade de buscarmos o conhecimento e o testemunho pelas boas obras. O teto da tenda, como eu falei, ele era vazado para ver as estrelas do céu, lembrando a profecia de Abraão sobre a sua descendência. E Cristo nos lembra da promessa de Deus que ele em breve vai voltar para nos buscar, né? Existem outras festas aqui que a gente colocou, por exemplo, a Páscoa, que é a mais famosa, né? Que tem a ver também com o que a gente falou sobre o Holocausto. Sim. Então o cordeiro era morto lembrando do livramento dos primogênitos da morte lá no Egito, né? Enquanto Cristo morreu para nos salvar da morte. Assim como foi feito o cordeiro lá na época do Egito. As ervas amargas lembravam o sofrimento, né, que Jesus tinha. Né, que no caso lembrava o sofrimento lá no Egito, né? Enquanto o sofrimento de Jesus também, que foi bem amargo aqui. Foi uma relação, né? Exato. Eu queria até salientar que o povo sempre viveu em cativo, né? Sim. Eles saíam do cativo, aí ficava longe de Deus, entrava em cativeiro de novo. Exatamente. Eram povos que estavam sempre ali porque Deus não queria perder eles de vista. E sempre que eles se afastavam de Deus, a forma que Deus usava, já que vocês não querem ficar pertinho aqui, aí passava por uma privação e buscavam Deus de novo. Eu lembro que na época de Daniel mesmo, ali naquele período, em que também eles fugiam da Babilônia, nesse período em que eles conseguiam sair de um lugar para outro, ficarem livres, num curto período que eles ainda conseguiam essa liberdade, a forma que eles também faziam para deixar gravado nas crianças, na geração que vinham, eles faziam poesias, cantavam músicas. É lindo então, demais. Durante a sua caminhada, naquele trajetória, eles começavam a cantar. Porque é uma forma de cravar na mente das crianças, dos filhos que estavam crescendo ali, que eles foram livres, que eles eram libertos. Então isso mesmo aconteceu também quando houve a Páscoa. Naquela época, quando ele saiu dali, a forma dele marcar ali era fazer as crianças escrever nas mãos, na orla do manto ali, que eles precisavam sempre se lembrar da liberdade que eles tinham, que era o momento de festa deles, né? E pra gente é a mesma coisa, nós devemos lembrar da liberdade que Jesus nos deu da morte e do pecado, né? Falando sobre essa parte, inclusive, né? Falando que a festa da Páscoa, por exemplo, era dentro de casa, né? Era a única festa que não era tão festiva. Porque, veja, o tabernáculo, o Pentecostes, né, a festa das primícias são muito legais, né? Porque você convida todo mundo. As primícias você chama todo mundo para mostrar as bênçãos de Deus, como você produziu. Até bom, né? Porque é bom deixar claro o que é primícia. Vamos elaborar assim, né? O que seriam as primícias, né? As primeiras coisas que vinham, as primeiras frutos que chegavam, os mais bonitos que vinham logo do início da colheita, eram as primícias. Exato. Então se separavam ali para o altar ou para dedicar. Então eles pegavam sempre as primícias para adorar e agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. É bom deixar claro o que são primícias, que às vezes de repente alguém
não sabe exatamente, compreende o que é. Eles produziam, muitos deles eram agricultores, eles produziam frutos, né? E daí assim, eles faziam essa festa para distribuir, fazer a festa comemorando, né? Exatamente. O que Deus, as bênçãos que Deus fez, né? E essas festas também têm relação com a primícia de Deus, que é o próprio Cristo Jesus, que veio para nos salvar. É isso. Olha, então, no caso, a gente já falou sobre as boas-vindas do santuário, já o que ela representa para nós, né? Eu quero deixar aqui mais uma das questões aqui, eu acho que é a mais importante. Cristo é o nosso advogado, certo? E quanto é o horário deste advogado aí? Quanto custa? O honorário, né? O honorário dele, quanto custa? Pois é, o honorário dele é de graça. Mas olha, até falando do juízo, né, que a gente estava falando, ele é um assunto tão importante na Bíblia, tão importante, tem uns tempos. Um assunto tão importante que assim, tá em toda a Bíblia, né? E ele é um juízo que as pessoas não lembram, é um juízo das obras. Deus está olhando nossas obras. Isso às vezes pode ser assustador, né? Porque como são as nossas obras? São obras boas, são obras ruins? Deus está olhando nossas obras. No caso, esse é o que chama o juízo investigativo. Isso. Nós estamos sendo investigados agora. Exato. Eu estou sendo investigado nesse momento agora. Veja só que coisa. Jesus está procurando... Que difícil, né? É difícil isso. Suas obras... E fala o seguinte, que trará luz sobre todas as obras, né? Quer sejam elas boas e más. E isso daí é interessante porque esse juízo vai ter que ocorrer antes da bênção final de Jesus, né? Então esse juízo está acontecendo, né? E ele vai acontecer até quando, né? A gente não sabe muito bem. Qual é o período? Quando vai terminar esse juízo? Quando vai terminar, né? Quando o último for julgado. E logo depois disso vai vir Jesus, vai voltar à terra para nos salvar. Eclesiastes 12, 13 e 14 diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, né? Não é de uma igreja determinada, não é de um povo determinado. A Bíblia diz que é o dever de todo homem guardar a lei de Deus, né? Porque ele há de trazer juízo a todas as obras, todas, até as que estão escondidas. Exato. Então, as tuas obras que eu não sei, Deus sabe. Então, vai trazer a juízo. Quer sejam boas, quer sejam más, né? Então, não existe esse texto não está falando de um povo específico. Não. Está falando de todo homem. Todo mundo. Então, ninguém está livre, né, no dia do julgamento. Então, quer dizer que nós estamos sendo investigados, seja um pastor, seja um médico, seja um ladrão, seja uma prostituta, independente do que você é, da tua profissão, né, de como você se comporta, de quem te vê ou de quem não te vê. Você está sendo julgado. Exato. Eu costumo dizer que a gente revela quem a gente realmente é quando nós estamos sozinhos. Né? Quando você não está me vendo. Agora você está me vendo aqui. Nossa, o Ageu é um cara comportado, esse aí já está com um pezinho lá no céu. Amém. Tá? Não é assim? Mas o juízo investigativo já realmente é para me dizer quem realmente eu sou. E realmente eu me revelo quando ninguém está me vendo, né? Como você é quando ninguém está te vendo, né? E isso pode ser muito assustador, né? As pessoas sabem dos seus problemas, sabem das suas fraquezas, né? Só que olha só, Jesus é advogado, mas ele também é o nosso substituto. Ele é o nosso substituto. É o substituto na nossa condenação. Ele já foi condenado em nosso lugar, né? Que ele morreu, ele deu a sua vida, né? E ele vai dar a recompensa, e quando ele voltar também tem outra coisa. Quando ele voltar, não vai ter segunda chance. Né? Ele está dando essa chance. Mas esse amor de Cristo tem um texto, né? Os bravadores antigamente falavam: o amor de Cristo nos constrange, né? O pessoal mudou e eu gostei, né? O amor de Cristo nos motiva, né? Nos motiva a quê? A nos afligirmos para vencer o pecado, vencer as tentações, né? E pedir força a Deus, né? Inclusive hoje eu estava conversando com meu filho de 10 anos, né? E ele falou o seguinte: olha, eu não gosto muito de Davi. Ele falou? Ele falou: não gosto muito de Davi. Davi era mau, ele cometeu pecados terríveis, né? E é engraçado como muitas pessoas podem pensar isso de Davi, né? E se for julgar pelas obras de Davi, realmente foram obras terríveis, né? Ele foi vítima do pecado desse mundo também, né? Mas nas suas orações ele falou o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração novo, né? Um coração de carne. Renova em mim o espírito reto. Renova em mim o espírito reto. E isso é engraçado que o advogado vai atrás disso, né?
O advogado é um advogado que traz perdão. E veja só como é que são as coisas. Eu peguei e comecei a pensar um pouco mais sobre isso, e eu percebi que tudo que tem a ver com o santuário tem a ver com a salvação do ser humano, né? Por exemplo, a primeira parte, quando a gente vai entrar no santuário terrestre, aquele santuário terrestre, Sim. a gente entra num pátio, e esse pátio representa a fé, porque você entra no santuário pela fé. Em seguida, nós nos aproximamos diante do altar, o altar de confissão. Então nós confessamos esse nosso pecado ao nosso advogado. E então nós temos, no caso, para as pessoas, temos a pia, onde se lava as mãos, que representa o batismo, né? A renovação da vida da pessoa, né? E temos os 12 pães na mesa de propiciação, que significa a palavra de Deus, né? E em seguida o candelabro, porque quem que é a luz do mundo? Né? É Deus, Deus é a luz do mundo. E ele fala que nós somos a luz do mundo também, né? Então entra no candelabro. Depois nós temos a última parte do lugar santo, né? Então tem pátio, entrou no lugar santo. É a parte do incenso, que significa a oração, né? Então tudo isso tem a ver com o advogado que está hoje na presença de Deus, dentro do lugar santíssimo, na Arca da Aliança, salvando a gente. Então, nesse caso aqui, esse advogado, ele não só investiga, mas ele também intercede, é isso? Exatamente. Ele é o advogado de defesa, exatamente. De defesa, né? E veja, se for pelo pecado, nós todos estamos condenados, né? Mas qual que é a grande defesa de Deus, né? É falar o seguinte: ele aceitou meu nome, né? Esse é meu, né? Na lição comenta isso. Ele é meu. E quando fala que ele é meu, os pecados estão perdoados. Mas e se esse advogado se formar juiz? Como seria? Pois é. Esse mesmo advogado. Esse mesmo advogado é juiz também, né? Assim, ele está diante do Pai, né? Falando, mas como eles são um só, né? Junto com o Espírito Santo. Então ele está lá, junto com o Pai, salvando a gente, né? Então o juízo é algo que nós devemos esperar, não algo que devemos temer. Lembrando que a proposta é que todos se salvem, né, exatamente, Rogério? A vontade de Deus é Deus quer que todos salvem, independente dos erros que cometemos, né? E às vezes nós nos colocamos meio que acima quando olhamos alguém que faz alguma atrocidade, algo que nós nem temos coragem de fazer. E às vezes nós julgamos, né, essa pessoa e já colocamos ela numa situação de que ela não tem salvação. Não tem o direito de se salvar. Temos razão. Né? Não tem mesmo, né? Não tem Ninguém mesmo. tem, né? Exato. Mas a questão é que nós nos colocamos nessa posição, né? E nós não temos esse direito, né, de dizer quem vai e quem não vai. Né? Porque Deus, ele não considera o pecado pequeno, o pecado grande. Ele quer salvar todo mundo. Independente do ser humano mais terrível que possa existir, ele quer salvar. Para todos é um filho que está ali. Exato. Ele enxerga como um filho, ele não enxerga como uma criatura. Né? Todos nós somos filhos de Deus e merecemos. E ele quer, porque quando ele morreu na cruz, foi para dar esse direito de salvação para todo ser humano. Todo ser humano. Inclusive, do lado dele tinha 2 ladrões. Exato. Né? Que fez coisas que a Bíblia não relata. Mas se estava naquela situação, que era a morte mais terrível que existia, é porque fizeram coisas terríveis e estavam ali. E quando um deles realmente se arrependeu e se converteu e disse para Jesus, quando entrares no paraíso, lembre-te de mim, acredito que mesmo na dor, Jesus sorriu. Pois é. Ele salvou mais um. Né? Ele não quer saber se você é o mais pecador de todos os homens. Ele te ama profundamente, isso que é muito bom. Sabe, um detalhe, as pessoas falam sobre obras, sobre salvação pelas obras, e muitas vezes acham que as nossas obras não devem ser alteradas, muitas vezes por isso, né? Mas olha, Jesus, afinal de contas, ele veio nos salvar do quê? Não é do pecado? Sim. Então, assim, nós estamos imersos no pecado e realmente o pecado é uma coisa ruim, né? O julgamento que está sendo feito no céu pelas obras é um julgamento que nós estamos mergulhados numa coisa que Jesus veio nos salvar. Então, vai haver um dia que não vai ter mais dor, que não vai ter mais pecado, né, que não vai ter mais a morte, né? E Jesus veio eliminar isso. Então, espere o seu julgamento de Deus, mas não com medo, mas pedindo a Ele a misericórdia.
A misericórdia que vai nos salvar, que vai poder fazer com que a gente possa viver eternamente com Ele, adorando essa tão enorme salvação que Ele nos deu. É isso. É muito bom, Rogério, saber que nós estamos debaixo ainda desse cuidado de Deus, né? Saber que Ele é o nosso advogado, que Ele intercede por nós, que Ele briga pelo nosso bem-estar, que Ele nos protege, mesmo conhecendo nossas dificuldades, né? Ele está sempre ali nos dando auxílio, mesmo quando muitas vezes a gente não percebe ou não sentimos a presença dele, sabe que Ele está sempre do nosso lado, porque Ele faz questão de estar ao lado dos seus filhos, sustentando, provendo, dando alegria, sabe? Te abraçando na tristeza. Ele quer cuidar da gente o tempo todo. Ele está o tempo todo ao nosso lado. E muitas vezes a gente não sente, porque a gente não dá ouvido a essa voz do Espírito Santo. Muitas vezes Ele fala, a gente não ouve. Nós não temos sensibilidades. Nós não buscamos. Por que a palavra hoje está tão forte, falando busque a Deus, leia a Bíblia? Porque através dessas coisas é que nós podemos sentir a presença dEle, ajudando e amando ao próximo. E aí a gente consegue perceber realmente, de forma até física, que Ele está do teu lado, né? Porque se nós levarmos a vida de forma aleatória, sem tempo, acorda sem falar com Deus, às vezes a pessoa acha que para falar com Deus precisa estar ajoelhado, sabe? E não é necessariamente isso. Levanta, fala com Deus, dê um bom dia, chama Ele para Ele sentar à mesa com você e toma um café com Ele, sabe? Você vai ter tanta intimidade durante o teu dia com Ele, que você vai ser perceptível a presença dEle na tua vida. E seu dia vai ser muito mais gostoso, né? Vai ser muito mais maravilhoso. Eu quero pedir para você, Rogério, dizer alguma coisa para esse público aí, de como ter mais intimidade com esse Deus. Como não falar com Jesus como um advogado ou como um juiz apenas, mas como um amigo. Como seria? Fala aí para esse povo aí. Olha só, eu faço uma coisa. Eu faço uma coisa muito diferente. Eu vou ensinar hoje. Olha só o que eu faço. Eu normalmente faço oração escrita, mas eu faço um gráfico. E eu sempre coloco uma ordem. A minha ordem, você pode criar a sua. Mas eu coloco louvor, depois eu faço intercessão, depois eu faço pedidos de perdão, gratidão e pedido pessoal, né? Só que depois eu faço outras duas coisas no fim. Sabe quais são? Eu falo meus desabafos, né? E falo sobre minhas novidades com Deus. É uma conversa. Os amigos fazem isso, né? Eu quero ter Jesus como meu amigo, né? E você pode ter. Então, assim, faça isso também. Façam todas essas coisas. Louve a Deus, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Interceda por quem está com problemas, os enlutados. Nós temos que, né, ter muitas pessoas que estão enlutadas, né, os doentes, enfim, os desempregados, os desamparados. Nós também temos que pedir perdão, que é justamente pedir perdão para Deus, que faz com que... Foi para isso que Ele morreu, para nos perdoar, né, para poder que a gente tenha salvação. Nossos pedidos pessoais, aí sim, você entra com suas gratidões, com seus desabafos e com suas novidades. Conte a Deus. Isso vai ser gostoso de você fazer. É isso. Muito bom. Então estamos chegando ao fim dessa lição maravilhosa, a luz do santuário, que nos trouxe um entendimento de como Deus quer trabalhar na tua vida para que você não fique longe dele. E eu quero até lançar um desafio para você também, Rogério, para vocês também. Eu aprendi esse desafio e é muito bom. A princípio não é muito fácil, mas funciona. Nós quando oramos e falamos com Deus, geralmente a gente ou pede ou agradece. Já experimentou só falar com Ele, sem pedir ou agradecer? Eu quero te dar esse desafio, desafiar você a fazer isso. Fale com Deus, com Jesus, sem pedir nada e sem agradecer nada. Fale, porque quando a gente conversa com um amigo, a gente pede alguma coisa. Parou para pensar nisso? Nós não pedimos. Nem agradecemos o tempo todo. A gente bate um papo, fala como foi o dia. Então experimenta fazer isso com Jesus, tá bom? Eu quero dizer para você que você é um ser humano especial e Deus quer tomar conta de você. Fale com Ele como um amigo. Obrigado pela atenção de todos, foi muito bom estar com vocês. Obrigado também por você estar aqui comigo, foi um prazer exato estar aqui com você, Rogério. Legal, obrigado.